Estamos aqui na companhia de Marcelo Ferreira, psicopedagogo, coach, professor, e essa entrevista é um oferecimento da Pomade, que descomplica, transforma e encanta no Barra Plaza. Estamos aqui nesse ambiente super agradável, super acolhedor, um oferecimento da Pomade. Marcelo, queria começar esse bate-papo com você, falando em primeiro lugar, o que é ser professor para você, psicopedagogo, né? O que isso representou como transformação na sua vida? Legal essa pergunta, porque você sabe que eu tenho dislalia, dislexia e déficit de atenção. Você não sabia, né? E quando você percebe que isso é um problema que você pode transformar numa qualidade, que é aí que você se desenvolve. Sim. Né? Lá no início, eu tive que fazer Montessori para poder a fala bater com a imagem e com as figuras, né? Porque eu tinha muita dificuldade. Aí, através da Montessori, lá na alfabetização, que me ajudou. Quando eu fui para a escola pública, tive uma dificuldade muito grande, porque no Montessori você tem um atendimento quase que personalizado. Sim, é verdade. Numa escola pública, você é uma coletividade. Mas como é que você desassocia isso? Quando você começa a aprender a lidar com a escrita de maneira diferente. Por isso que hoje eu ainda escrevo muito com letra de imprensa. Porque eu não consigo escrever, porque além da dislalia, eu tinha dislexia. Imagina um espaço confinado com um monte de jovens, né? Vontade danada de brincar, e na nossa época tinha espaço para brincar. Sim. Então, esse jovem, com dislalia e dislexia, também era muito impulsivo. O que faz com que esse jovem consiga pegar essa característica para o lado positivo? É enxergar no outro essas situações, é ajudá-los a compreender o mundo melhor. E aí a gente vai falar um pouquinho, se você puder me dar a oportunidade de falar sobre o chá, a parte comportamental, o mindset, a respeito disso. E aí eu comecei a perceber o seguinte, poxa, peraí, se eu consigo, por que os outros não podem conseguir? Né? É onde a gente percebe que a escola é um espaço muito importante de associação, de coletividade, e faz com que o jovem, de certa forma, se descubra dentro dessa coletividade. Agora, nem todos se descobrem, acabam que ficam à margem, né? Como nós vimos na entrevista anterior, né? Da importância de você ver a margem, que às vezes está próxima de você e você não sabe o que fazer, né? Mas sempre tem alguém que vai lá e te dá o caminho. Teve uma professora que me deu o caminho que fez com que eu me transformasse em professor. E falando um pouquinho dessa técnica que você mencionou. Quando eu fui trabalhar, eu não fui ser professor de primeira, apesar de na família ter professores. Eu fui trabalhar no mercado. Então, eu tenho a minha formação de administração também, então já trabalhei com vendas. Aliás, aqui está precisando de vendedor, e eu vou ajudar, né, da Pomade, eu sou profissional de RH também. Já trabalhei com seguro, já trabalhei em escritório na área financeira, trabalhei muito com RH, foi a área que, como pedagogo, eu consegui aliar a minha formação com a minha parte administrativa, né? Trabalhando essas questões de conflitos, essas questões de a chegada do funcionário, poder ele se ambientar. Então eu percebi que essa parte do recursos humanos que lida com pessoas, porque eu também trabalhava com folha, cálculo, isso era parte da formação administrativa que me fez trabalhar no DP. Mas tinha outra parte do RH que as pessoas não tinham habilidade, que é lidar com pessoas, com conflito, receber as pessoas, aquele bate-papo no cafezinho, né? Uma boa chegada com o gerente. Então eu tinha essa liberdade. Engraçado que meu cunhado trabalha até hoje nessa empresa que eu trabalhei lá no início, que é uma empresa de bombas, né? Sim. Então eu fui percebendo que não adiantava só dar matéria, ou seja, imagina um curso técnico de administração, um curso de qualificação. Não adianta você dar matéria e o cara sair com nota 10, quando chega no mercado de trabalho tem uma linguagem específica, uma etiqueta. E aí eu fui percebendo o seguinte, essa etiqueta, o que significa? É um currículo que atenda às necessidades ou perfil que a empresa quer. Um currículo que ele saiba dialogar com esse mercado. Ele precisa aprender a ter etiqueta. Eu costumo dizer que você tira o brinco, você tira o boné e você muda o visual, não só por dentro, não por fora, mas por dentro. Sabendo lidar com essa etiqueta. Além disso, o que a gente ensina? Como se comportar numa dinâmica de grupo, como se comportar numa entrevista. Ensina como é que é o mercado. Parte desse evento
As pessoas que a gente não enxerga muito saem do meu curso. Pessoas que trabalham no evento, pessoas que trabalham na promoção, pessoas que trabalham com venda, pessoas que atendem. Estão aqui nesse evento. Sim. E se eu andar um pouquinho, talvez eu encontre até alguém que já tenha passado por um curso Sim, mesmo. é verdade. Porque eles ficam meio que sumidos, mas são importantes para o evento. São aquelas pessoas que trabalham na operação. São a base da pirâmide, que sem a base da pirâmide, as nada empresas não se conseguem sustenta. né? Perfeito. E qual o grande desafio, Marcelo, principalmente depois de uma situação pandêmica, como a gente viveu, e que afetou tanto a empregabilidade, né? Qual o desafio para esse jovem que busca o seu lugar no mercado de trabalho atualmente? Pegando o gancho da pergunta anterior, esse jovem precisa de um mindset criativo. Sim. Ele fica estacionado na crença dele. Sim. Ao mesmo tempo, esse jovem precisa ter 3 habilidades que é importante, que é saber, que é o conhecimento, né? Muitas das vezes ele só tem a informação, mas ele não adquire o conhecimento necessário para determinada coisa. Habilidade, que é colocar em prática esse saber, o saber fazer. E atitude, que é ter determinação, perseverança para conseguir algo. Quando ele tem a tríade, que ele chama de a tríade do chá, e ele começa a acreditar o mindset positivo, quando você tem uma situação como essa, para o jovem, o caos se transforma em oportunidade. Porque ele consegue enxergar no copo vazio possibilidades. Porque justamente é a mindset da criatividade. Ele consegue enxergar, o mundo enxerga daqui para cima, ele consegue enxergar a superfície. Porque ele está nessa superfície. Só que ele consegue vir até aqui. Ele coloca a cabeça para fora. E aí, quando ele descobre, cara, eu posso. Né? E aí, quando esse cara diz pode, ninguém segura. Né? Então, dentro desse processo, os cursos de qualificação, todos eles são voltados para o comportamental. A gente fala sobre ser empreendedor, proatividade, empatia, se eu colocar no lugar do outro, o exercício da escuta, o exercício do conflito, por que o outro não concorda e por que é importante você entender a não concordância dele, para exercitar a oratória, a síntese, a antítese e a tese. Porque nós vivemos num mundo que a gente não aceita a opinião do outro. Sim. Mas quando você tem a habilidade de aceitar, você não só revê seus conceitos, como aprende a lidar com os conceitos dos outros. Uma coisa que a gente fala também no Mindset são os conceitos pré-estabelecidos e o preconceito. Nós temos conceitos pré-estabelecidos baseados em nossas crenças, naquilo que a gente acredita. Dependendo dessas crenças, ela pode virar preconceito. Sim. Por exemplo, eu ainda tenho... ainda olho uma pessoa tatuada em piercing de maneira diferente, mas eu faço um exercício diferente, isso é um conceito pré-estabelecido meu. Sim. Não pode virar preconceito. Para mim, é uma pessoa comum como outra qualquer. Mas foi crença. Já existiu na minha cabeça o fato de que não concordar com o piercing e a tatuagem. Então é um exercício de você trabalhar suas crenças limitantes, que é aquilo que você acredita, mas que não pode ser verdade para os outros, e fazer disso um aprendizado para você crescer. Uma outra coisa que a gente trabalha também no Mindset criativo é que você tem características positivas e negativas. Todos nós temos. Inclusive o nosso lado B é que propaga mais. Sim. O nosso lado A é que a gente pouco trabalha. Então no Mindset criativo a gente trabalha com virtudes, hábitos e vícios. Sim. Né? E através desses hábitos a gente procura descobrir pelos outros quais são nossas virtudes. E aí você trabalha o que ele chama de crítica negativa. O que é crítica negativa? É alguém falar aquilo que você não gosta e aproveitar para crescer. Sim. Essa crítica positiva, essa crítica negativa, ela que faz você crescer, só que a gente não concorda. E a gente trabalha também a crítica positiva, que é o elogio, como uma forma dele não se habituar. Então, como é que é o exercício daquele camarada que tem um mindset criativo? Quando você receber o elogio, não bata até o teto. Sim. Concorde, aceite, mas diga assim, dentro de você mesmo. Isso é mais do que a minha... eu tenho que fazer isso. Sim. Isso faz parte do meu DNA. Que bom que eu pude cumprir a minha função com excelência. É isso. É parte do meu DNA. Porque eu sempre vou trabalhar com excelência. E não vou, o meu ego não vai bater no teto. Sim. Ao contraponto que se alguém me der uma crítica, eu vou pedir para que a pessoa me diga o que eu preciso fazer para crescer. Sim. E aí a crítica passa a ser construtiva. Quando esse jovem começa a perceber isso, aí ele tem um mindset de crescimento.
Porque a crítica negativa sempre tem que ser olhado pelo inverso. Na verdade, a crítica negativa é que faz a pessoa crescer. A crítica positiva, que é o elogio, faz a pessoa estagnar. Então ela precisa inverter o processo para poder trabalhar em crescimento. E nós vamos ser criticados sempre. Sim. Quando alguém nos critica é porque tem confiança em você, sabe que você tem potencial. Quando alguém só elogia, você pode se preocupar, pode começar a ficar com o pé atrás, porque não vai te dar crescimento. No mínimo, você vai ficar desconfiado. E, aliás, essa boa crítica, né, que na verdade a crítica negativa é a boa crítica, porque ele não está te criticando por uma questão de ego. Ele está te criticando, ele está indo no ponto que você precisa amadurecer. E talvez ela até saiba que você tem isso. Exatamente. O resto está legal, mas se você continuar insistindo nesse ponto, esse ponto vai contaminar todo o resto. Então você tem que melhorar esse ponto. Então acaba sendo uma coisa muito produtiva. E o elogio é só o elogio, né? Eu não sei se você vai me perguntar sobre empregabilidade e trabalhabilidade. Eu já vou aproveitar que quando a pessoa tem esse mindset de crescimento, ele começa a enxergar o mercado pelo lado positivo. Sim. Como é que é o lado positivo? Ele procura fazer curso. Sim. Ele no curso, ele não faz mais para ter o diploma, mas para ter o conhecimento. Até porque quem passa comigo, eu deixo bem claro que uma aula vai ser troca de saberes e não decorar a informação que está no quadro. Sim. A gente trabalha com... Né? Aliás, você já participou de algumas atividades junto fazendo isso. E o aluno, depois ele começa a perceber que ele tem potencial, porque há uma troca. Quando você trabalha com esse tipo de exercício, o professor também aprende ensinando. Aliás, existe uma regra que quando você ensina o que você está... Quando você ensina o que você aprende, com a forma como você ensina, você fica melhor. Fica melhor. Porque você tem um retorno daqueles que estão aprendendo. O feedback ali é imediato. E aí a empregabilidade é assim, ele começa a entender o mercado, porque nós falamos disso, e aí ele começa a entender, poxa, vem cá, como é que eu faço para ser auxiliar administrativo? Primeira coisa é você imaginar que você não pode bater ponto. Primeira coisa é você imaginar que você não está indo lá para pagar suas contas. Você tem que imaginar o seguinte, o que a empresa quer de você? E o que você pode oferecer para essa empresa para, junto com ela, crescer? Porque nós não vivemos num mundo que a gente fica estagnado, vivemos num mundo de crescimento. Agora, nós fazemos parte desse crescimento. É individual, cada um vai aproveitar o cenário que pode ser de caos, e se for de caos é uma oportunidade para quem trabalha esse tipo de mindset. Né? Então, aquele que procura emprego com essa possibilidade, o que ele faz? Ele faz ensino administrativo, ele faz informática, ele aprende uma habilidade no empreendedorismo, aprende a ser vendedor e aí ele não fica nunca mais desempregado. Porque ele começa a perceber o seguinte, quando eu vou lá para uma entrevista, eu acabo encaixando nas necessidades que a empresa quer. Porque eu me coloco quase como aquela pessoa que o cara está buscando. A pessoa que não espera no sofá que a coisa aconteça. Ele vai ao encontro da necessidade da empresa. Então, antes da entrevista, ele pesquisa a empresa. Ele faz uma visita, tudo isso a gente ensina nesse curso. Ele desenvolve uma ampla capacidade de adaptabilidade ao visualizar como é que funciona a etiqueta desse mercado. Nós falamos de empregabilidade. Ou seja, ele nunca vai ficar sem gerar renda. Ele, no mínimo, vai entender como é que funciona aquele mercado para se colocar. Agora, a trabalhabilidade é o seguinte, ele entra. E ao entrar, ele tenta descobrir como é que é a cultura da empresa. Porque toda empresa tem uma cultura. Ele passa a participar dessa cultura entendendo que as convivências são diversificadas. Cada pessoa tem diferentes modos de pensar. Quando ele consegue essa habilidade, que também a gente ensina no curso, a lidar com as diferenças, ele começa a se destacar. Porque o que é mais fácil? Você lidar com pessoas ou com processos? Processo, porque pessoa é muito difícil de lidar. Quando eu tenho a habilidade de lidar com todos esses clientes, o cliente interno, o cliente intermediário e o cliente externo, ou seja, meu chefe, meu colega, fornecedor e meu cliente que é atendido por mim, e eu faço isso com excelência, me colocando no lugar desse cara que está indo lá buscar um negócio, uma parceria, eu estou encantando esse cliente. Porque quando ele vai para alguns lugares, ele não vê esse tipo de atendimento. Aliás, não é um atendimento. Ele não vê esse tipo de convivência. Porque eu falo para os meus alunos o seguinte, eu não estou treinando para vocês serem excelentes atendentes. Eu estou treinando para vocês conviverem nesse mercado competitivo. Mercado competitivo que tem pessoas diferentes. Né? Perfeito, Marcelo. Obrigado por essa aula sobre empregabilidade, convivência social. Vamos fazer o podcast. Vamos fazer o podcast, que é o que a nossa sociedade está precisando tanto. Né?
tão bombardeada por redes sociais tão intolerantes. Então, a figura do professor é fundamental para renovar a esperança de que podemos viver na diferença e nos admirarmos na diferença. Nós somos o mediador. Os mediadores. Um grande abraço. Obrigado.